E aí, pessoal, boa noite. Finalmente aí que conseguimos aqui terminar os ajustes aqui de última hora aqui para a gente fazer a nossa live aqui no Jornal Portuário. Mais uma vez aqui, nossa terceira edição no Jornal Portuário. É um prazer enorme estar aqui com vocês aqui fazendo essa transmissão. Pessoal, me ajudem, por favor. Como é que tá o vídeo para vocês? Está chegando bem? O áudio está chegando bem para vocês? Preciso desse feedback aqui para a gente dar sequência aqui à nossa transmissão de hoje aqui no Jornal Portuário, né, fazendo aí, criando mais uma transmissão aí no Facebook aí, agora em parceria com o Jornal Portuário aí, e a gente vai fazer muita coisa ainda pela frente aí, viu, pessoal? Só me dá um feedback aí, eu tô só aguardando o feedback de vocês aí para ver se tá legal, né, a nossa live, o som tá chegando legal para vocês aí. Só dessa atualização para que eu possa seguir aí, ver também quem é que está aqui acompanhando também a nossa transmissão. Quero dar uma boa noite aqui, o Luiz Cláudio, o Pires, a Betânia, o Will Matheus, boa noite também, Will, boa noite, tudo ótimo, né, Betânia? Então, se você está dizendo que está tudo ótimo, então vamos embora, vamos dar prosseguimento aí a mais essa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Desta vez dentro do Jornal Portuário, aqui a gente fazendo a nossa terceira transmissão, a terceira edição dentro do Jornal Portuário. E hoje, né, foi feita uma enquete, né, na página do Jornal Portuário, né, e houve um empate na enquete. Aí, meu Deus, eu não vou jogar o cara e coroa, não dá para jogar o cara e coroa. A enquete ficou empatada, gente. E agora, como é que a gente faz? Vamos falar dos dois temas, sobre afretamento, né, e contrato de afretamento. Ah, meu Deus do céu, vamos ter que falar sim. A gente deu aqui uma ajustada aqui, até porque a gente teve há pouco tempo, mais ou menos, abordando esse tema numa live dentro do Conversando sobre Portos, lá na MTZ, e a gente ajustou aí para não ficar cansativo para vocês e que a gente consiga aí fazer dentro de 1h10 essa nossa live aí com o tema contrato de afretamento, contrato e afretamento de navios, né, melhor dizendo. Mas muito obrigado aí pelo feedback aí. João Macedo também está dizendo aqui que está ótimo. Paulo José também acabou de entrar. A todos vocês aí, sejam bem-vindos. É bom estar com vocês aqui. Uma boa noite aqui. Eu vou estar acompanhando aqui também, em meio tempo aqui, alguns comentários. Talvez eu faça alguma chamada dentro do Instagram também, para estimular o pessoal aí vir acompanhar aqui a nossa live, o nosso projeto. Semana passada a gente teve uma live dentro do Conversando sobre Portos, lá na MTZ. A gente teve problema lá com a transmissão, com o som, mas hoje a gente fez alguns ajustes assim. Aqui eu acredito que a gente não vai ter problema nenhum, vamos conseguir resolver aqui, seguir com a nossa transmissão ao vivo, que é um detalhe, né? Sem que a gente tenha nenhum atropelo, na nossa transmissão. Então, pessoal, voltando, né? Eu estava falando, houve a enquete aqui do Jornal Portuário. É importante que vocês façam esse engajamento. Assim, quando tiver a enquete, se é só para marcar X ou clicar no sim ou não, participa, pessoal. Isso aí ajuda bastante a gente a poder definir e dar mais qualidade também, né, no que a gente vem fazendo aqui, não só dentro do Conversando sobre Portos, como também aqui no Jornal Portuário. Boa noite também a Iris, que está aqui com a gente. Chegou, né, Iris? Deu tempo, né? Não pegou o protesto, não, né? Então tá joia. Seja bem-vinda também, Iris. Aí dá para reforçar aqui o nosso time. Pessoal, vai chegando as mensagens aqui, eu vou tentando aqui interagir. Rapidinho, só vou dar um break aqui para finalizar aqui só uns ajustes. Vou jogar um comercialzinho aqui nosso da MTZ. Aqui, enquanto eu só termino de fazer uns ajustes, tomar uma água e volto com vocês já, viu? É coisa rápida.
E aí, pessoal, estamos aí de volta. Estava vendo aqui os comentários aqui também. A Iris está descendo, vendo no ônibus. Olha aí, já tem plateia, Iris. Chama o pessoal aí para acompanhar aí. Tenta compartilhar aí com o pessoal aí que está no ônibus aí nessa nossa transmissão. Muito legal. Pessoal, vamos iniciar aqui, até porque o nosso tempo é curto, né? A gente também não quer aí forçar muito também vocês aí, estão cansados, chegando no trabalho, uns estão no caminho de casa, né? Feito a Iris. Mas vamos iniciar logo aqui sobre o nosso tema, que é de transporte marítimo. Um dos pontos, né, do tema, que é o transporte marítimo, para que a gente consiga desenvolver aí, nessa próxima horinha aí, a nossa transmissão. Pessoal, vai compartilhando aí, quem vocês acharem que é interessante participar da nossa transmissão, compartilhe, passe para o pessoal aí, para que a gente possa manter viva, né, a nossa transmissão, né, tanto no Jornal Portuário como Conversando sobre Portos. E amanhã a gente tem lá mais uma live no Conversando sobre Portos, onde vamos abordar, né, o acidentes marítimos. É bem interessante, aí vocês acompanhem também lá na nossa página da MTZ Inteligência Portuária. Então vamos começar falando do transporte marítimo. Antes disso, eu quero dar uma boa noite a Adilson Costa, que está aqui, já deu um recado, aqui em Manaus. Maravilha! Sensacional, pessoal. Um abraço aí, pessoal de Manaus aí. Seja bem-vindo, Adilson. Então vamos lá, transporte marítimo. Para ficar bem fácil aí de vocês assimilarem, né? Coloquei o texto aí no slide e a gente vai debatendo, conversando, trocando ideias. Isso faz parte do nosso projeto aqui também dentro do Jornal Portuário. O transporte marítimo é uma das modalidades dos transportes aquaviários que ocorrem nos mares e oceanos, por meio de embarcações sendo utilizadas para o transporte de pessoas e cargas curtas e longas distâncias, salientando, né, que não é só mares e oceanos, né, rios, lagos. Então, são transportes também voltados, né, no aquaviário. Como a gente está mencionando transporte marítimo, então por isso que o slide ele só direciona para mares, curta e longa distância. Deixa eu ver aqui, o Luiz está na Austrália aqui acompanhando a gente. Seja bem-vindo, a gente está indo longe, viu? Seja bem-vindo, Luiz. O Matheus aqui está chegando com algumas perguntas aqui. A gente vai acompanhando aqui as perguntas aqui e vai respondendo aí. O Ivan que também é da MTZ, está aqui com a gente, está acompanhando aqui a nossa transmissão. Também pode ir dando feedback aí, devido ao tempo que a gente tem para fazer a transmissão. Mas vamos em frente. Vamos entrar aqui na primeira parte. Na primeira parte, a gente estava falando do transporte marítimo. E vamos entrar, claro, no conceito básico, né, do afretamento marítimo. Vamos partir para a definição. E o que é? Dando uma carreirinha aí, pessoal, por causa do horário, mas aí vamos lá. O que é? Afretamento é um contrato por meio do qual o fretador, né, o dono da embarcação, cede ao afretador por um certo período direitos sobre o emprego da embarcação, podendo transferir ou não sua posse. Vou voltar aqui a imagem para vocês. O que seria? Deixa eu só voltar. O que seria, né, a questão do afretamento? O proprietário da embarcação ele freta essa embarcação para um determinado cliente, um determinado afretador, e esse afretador, eu vou falar um pouquinho mais na frente, ele tem condições também de fazer um subafretamento da embarcação. Estou vendo que o pessoal está mandando as perguntas aí, já a gente dá uma pausa aqui para responder. Então é importante ter essa ideia de que tem um dono da embarcação, ele afreta para uma outra pessoa jurídica que vai afretar para uma outra pessoa jurídica. Então pode acontecer isso aí, e é o que acontece muito no mercado. É importante vocês terem essa visão. Inclusive isso está sendo colocado, né, numa das publicações lá do Fernandes de 2007. A biografia vai estar no final dessa transmissão. Então vemos o ato de afretar, né? Falando nesse ponto, o ato de afretar navios é simplesmente o arrendamento de uma determinada embarcação, de um determinado porão ou mais, por um determinado prazo ou viagem. Ou seja,
você afreta o navio, você afreta o navio, ou a embarcação, pode ser uma balsa também, pode ser um navio de cruzeiro, qualquer tipo de embarcação. Se os contratos são diferentes, a gente vai falar um pouco mais aí na frente a questão dos contratos e essa questão do fretamento, o fretador e o afretador, né, tá muito claro. Eu entendo que seja muito claro para quem é da área, né? Quem não é da área, que está acompanhando a nossa transmissão aí, que seja estudante, está querendo ingressar, né, nessa corrente sanguínea, né? Porque a gente fala muito isso, né? Que quando a pessoa entra nessa área não quer sair mais. Então é complicado. Já tentei sair, já falei isso várias vezes e tive que voltar, né? Pessoal, qualquer problema na transmissão, vocês vão mencionando por aí, viu? Vão me avisando. Quero dar uma boa noite também a Cristiane Esperandio. Olá, boa noite, seja bem-vinda, Cristiane. Acompanhe suas publicações lá no LinkedIn. Seja muito bem-vinda. Então, vamos mencionar agora em relação às partes, né? As partes que são, a gente começou a falar aqui um ponto, essa é a primeira parte da nossa transmissão. Essa é a primeira parte da nossa transmissão em que a gente vai mencionar apenas a questão do afretamento, né, de navios, e vamos, na segunda parte, falar sobre os contratos de afretamento. Já é mais extenso, né, as partes que vamos mencionar. Então, a gente está fazendo isso por etapa, até para que vocês possam entender, né, mesmo que de forma superficial, como funciona, né, o afretamento marítimo, né, e algumas de suas regras, né? Obrigado, Adilson. Deixa eu só passando aqui as partes aqui, pessoal, só para a gente não sair do foco aqui, não sair do ritmo da transmissão. Ainda bem que a transmissão está chegando legal para vocês. Semana passada eu tive um problema, mas conseguimos corrigir. O fretador, né, ou owner, é o proprietário ou armador de uma determinada embarcação ou navio. Veja só como é que ele está sendo mencionado esse texto, para vocês apenas se ligarem. Olha aí, pessoal, Cristiane Esperandio lá do Espírito Santo, hein? Beleza, professora, curso técnico em portos, ótimo, maravilha. Pessoas que só vêm aqui agregar aqui ao nosso trabalho. Fico muito grato aí pela sua participação. Então, o fretador, o owner, né, é o proprietário ou armador de uma determinada embarcação ou navio. Então, ele menciona proprietário ou armador. Então, lá na frente, quando eu tiver na parte de contrato, né, vai ter alguma observação já na parte final. Eu vou fazer algumas observações em relação a isso. A gente tem aqui, né, agora a figura do afretador, que é o charter. É o armador. Olha aí, tá uma coisa ligada na outra. Não sei se vocês prestaram atenção. O armador ou exportador que aluga um navio, ou pelo menos parte do mesmo comercialmente. Vamos lá, vamos passar aqui. Já eu começo a ler a mensagem de vocês aí, que a gente possa responder aí legal para vocês, né? E agora, né, eu ia até fazer uma pergunta para vocês. A gente falou muito de fretador e afretador, né, e não entramos no mérito, né, da terceira pessoa desse processo, dessa terceira pessoa desse processo. Eu ia perguntar para vocês poderiam me dizer quem seria essa terceira pessoa, mas eu fui mais rápido que o meu pensamento e já coloquei aqui para vocês. Essa pessoa é uma figura bastante importante. Muito obrigado, Edson. Essa figura é bastante importante, né? O shipbroker, né? O profissional, é um profissional que intermedia, né, as negociações entre o afretador e o dono das embarcações. A função tem informações privilegiadas no mercado. Isso acontece algumas empresas, né, algumas empresas importadoras ou exportadoras, né, eles já fecham diretamente com... Deixa eu voltar aqui para vocês. Eles já fecham diretamente com o armador, então ele não tem esse intermediador. Mas em muitas negociações, eles
utilizam, né, essa figura do shipbroker, porque além dele ter informações privilegiadas, ele tem uma forma, como ele não tem vínculo com nenhum armador, né, ele consegue de repente conseguir uma embarcação ou de repente uma condição de frete mais atrativa do que como de um contrato direto com um determinado armador que é uma determinada linha. Isso acontece bastante. Eu particularmente participei de um processo aí que a gente estava precisando de navios tanque, né, para fazer transporte de combustível, e se não fosse o broker para ajudar no processo, infelizmente não foi adiante, né, até porque na época a questão de dólar, a variação cambial afetou bastante, mas na questão do broker ele ajudou bastante no processo. Eu acho uma figura bastante importante nesse processo do afretamento marítimo. A gente está aqui, deixa eu ver aqui o broker, deixa eu ver aqui para a gente não perder o time, pessoal. E daqui a pouco a gente vai entrar aqui, ó, nesse ponto aqui, tipos de contrato de afretamento. Esse aí é um tema mais extenso, né? Eu dei uma carreirinha aqui na questão do afretamento marítimo, até porque é mais fácil da gente, de repente, explicar, passar uma ideia mais ou menos como é que funciona, para que a gente tenha um tempo a mais aí para trabalhar com os contratos de afretamento marítimo. Só um instantinho aqui, pessoal. Um instante, que só fazendo alguns ajustes aqui. Bem, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui online. Tem aqui, é incrível, né? As pessoas, pessoal, vocês estão acompanhando, dá uma curtida, compartilhar. Diz de qual cidade vocês estão acompanhando a nossa transmissão, porque o que acontece? Muitas vezes, né, eu encontro as pessoas num evento, numa reunião, e eu estava assistindo a tua live, etc e tal, mas essas pessoas não aparecem para mim. Então elas têm que estar bastante ativas. Eu pedi só aí o favorzinho de vocês aí, dá uma compartilhada, dá uma curtida, diz aí de onde está falando. Estou vendo aí pessoal da Austrália, Espírito Santo, Manaus, deixa eu ver aqui, que agora estou começando a ficar perdido aqui na minha mensagem. Antes da gente ir para um break aí, para a segunda parte da transmissão, deixa eu só ver aqui, eu vou só ver aqui algumas mensagens aqui no celular, fica mais fácil de acompanhar do que aqui na telinha, pessoal, que é muito rápido. A Iris está de Santos, né? Caminho de Santos. Minha primeira pergunta, Will Matheus, minha primeira pergunta é a seguinte: qual a importância do blockchain nos terminais sul-americanos? Vamos ver aqui. A Betânia, a minha pergunta é: em tempos remotos, as companhias de navegação envolviam-se com todas as operações relacionadas com o navio, incluindo-se a parte... Não, é uma pergunta que ela está fazendo aqui. A minha pergunta é: em tempos remotos, as companhias de navegação envolviam-se em todas as operações relacionadas com o navio, incluindo-se a parte comercial? As companhias de navegação... Depende do tipo de movimentação, Betânia. Contratos de afretamento a casco nu, bareboat, eu vou entrar nessa parte aqui que você está mencionando. Eu vou ficar só devendo aqui responder aqui ao Will esse questionamento dele, aqui que eu precisaria aqui de uma análise mais detalhada sobre o questionamento dele aqui. Mas foi boa pergunta, e isso a gente vai colocar em pauta, viu, pessoal? É muito importante que a participação de vocês também. O Miltinho está em Vitória também, Espírito Santo. É muito importante que vocês também coloquem, né, nas nossas transmissões, nas nossas lives, qual tema vocês gostariam, né, de que nós conversássemos, que nós explanássemos, de repente gerasse um debate. A gente estamos com ideia. Eu estou respondendo aqui. Temos a ideia de trazer, né, pessoas para participar também da nossa transmissão, ou pessoalmente, ou através também do Skype aqui, que a gente possa criar debate, também passar informações, colocar outros profissionais também disponíveis aqui para participar das nossas transmissões, tanto no Jornal Portuário, como lá no Conversando sobre Portos, lá na página da MTZ Inteligência Portuária. Então, pessoal, é muito importante
O Adilson está dizendo aqui, você pode ir mais rápido se quiser, o assunto está fácil de entendimento, tranquilo. Muito obrigado, Adilson. A gente está só tentando manter aquela uma hora, uma hora e 10 no máximo, para que também não fique cansativo para vocês, né, a nossa transmissão. Então, enquanto eu vou preparando aqui a segunda parte, eu vou dar mais um break aqui, é rápido, pessoal, é só para passar aqui os nossos parceiros aqui do Conversando sobre Portos, né, e claro, a apresentação aqui também do pessoal da Rádio do Jornal Portuário aqui, que está abrindo esse espaço aqui do Conversando sobre Portos dentro do Jornal Portuário. Sendo mais uma vez aí, a gente vai cada vez mais, essa é a nossa terceira transmissão, e a nossa ideia é aprimorar cada vez mais, pegar os assuntos de uma forma, né, bem mais detalhada, para que a gente possa passar para vocês aí, né, uma melhor forma de transmissão, melhor forma de entendimento. A gente vai evoluindo a cada tempo. Quando eu voltar, eu vou contar uma historinha. O Jornal Portuário é uma revista eletrônica que publica notícias sobre o cotidiano portuário e seu sistema logístico, interligado diretamente à economia de nosso país. É a primeira empresa a prestar serviços em assessoria publicitária no segmento portuário. Credibilidade e informação na velocidade do porto. Pessoal, vocês viram, cortaram, eu estava falando, cortaram já para o break. Como é que pode isso? Não estão respeitando o apresentador. Já chegou. Tu, quando eu terminar de falar, eu ia contar uma historinha, não ter nem para terminar com vocês isso. Mas vamos lá, pessoal. Eu falando aqui da terceira edição dentro do Jornal Portuário, né? Para quem não me conhece, meu nome é Montes Oliveira, sou diretor da MTZ Inteligência Portuária, uma empresa situada aqui no estado de Pernambuco. Tenho praticamente aí já batendo os 20 anos de experiência na área portuária, onde eu já desenvolvi atividades de operações portuárias, agenciamento marítimo, processos logísticos, precisamente no projeto de óleo e gás. E a gente vem aprendendo a cada dia. E há um pouco mais de um ano, né, em março de 2017, iniciamos um projeto chamado Conversando sobre Portos, onde fazíamos a cada semana um tema para ser debatido, discutido, transmitido para vocês. Então, isso vem desenvolvendo e desde abril agora, né, a gente iniciou, né, uma parceria com o Jornal Portuário. Eu agradeço imensamente a equipe do Jornal Portuário que está dando essa oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo essa transmissão, tentando passar um pouco do que a gente sabe e tentando aprender um pouquinho mais. Afinal de contas, aquele que diz que sabe tudo, a gente tem que ficar com um pouquinho da orelha em pé para saber se ele sabe mesmo, mas é complicado. Cada dia uma novidade, cada dia a gente aprende mais. É importante a gente ter essa ideia. Mas vamos lá, vamos na terceira edição. Semana que vem aí vamos definir se vai ser a mesma data, mesmo horário, mesmo dia, se a gente vai fazer a nova transmissão aqui no Jornal Portuário. E amanhã eu estarei lá na página da MTZ, lá no Conversando sobre Portos, lá com o tema de acidentes marítimos, viu, pessoal? Não perca, eu conto com vocês lá também. Então vamos lá, vamos agora avançar aqui a nossa transmissão. E vamos entrar naquela parte bem esperada, né? Aqui é um pouco mais demorada, aqui que vai ser... Eu vou passar para vocês os tipos de contrato, né? de fretamento, né? Fretamento que existe no mercado, né? Principalmente, né? Quando a gente lida, tem uns que são direcionados para carga breakbook, carga solta, tem outros direcionados para container, ou há um mix nessas contratações. Isso depende do cliente, da carga, do tipo de navio. Então vamos em frente, pessoal. Liners é a nossa primeiro tipo de contrato, né? Embarcações com itinerários pré-definidos, com contratações de espaço ou praças para o transporte de suas cargas. O que isso quer dizer? Vamos citar um exemplo. Qual seria o exemplo? Alguém poderia me dar um exemplo de que tipo de navio a gente está falando? Que tipo de
de contrato a gente está falando? Para que tipo de navio? Para que tipo de carga? Alguém poderia dizer? Fica aguardando aí um retorno de vocês aí. Vou aqui só esperando vocês. Só para forçar um pouquinho aí, para a gente ficar só um lado conversando. É importante também a participação de vocês. Eu quero agradecer aqui ao Adilson, aqui tá agradecendo aqui a iniciativa da gente, que realmente iniciamos assim eu estava até conversando com o pessoal um dia desse, conversamos assim, não, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma live, vamos falar, ninguém estava fazendo nada em relação a isso, vamos falar sobre hipóteses aqui de uma forma diferente. Então, iniciamos aí, e vamos aí, um pouco mais de um ano aí, o negócio vai muito grande, tem grandes ideias aí para frente, e se Deus quiser, vamos estar junto aí. Eu quero fazer aí um pedido aí, o pessoal do Espírito Santo aí, que está aqui acompanhando a gente também, a Cristiane, o Miltinho, convide o pessoal aí para curtir lá a nossa página da MTZ Inteligência Portuária lá no Facebook e no Instagram também, como também aqui, claro, o Jornal Portuário, que vocês já acompanham, né, todas as atualizações diárias. O pessoal não veio aí, mas não falou mais que tipo de navio, então vamos voltar para lá, a gente andar aqui. Os liners, né? Os exemplos de navios liners, né, com contrato liners, que são os roll-on, roll-off, né, os navios, né, de ro-ro, né, os chamados ro-ro, né, os containers, principalmente os containers que atuam com os termos liner, né, e os de passageiro. O navios de cruzeiro aí, e também usa esse tipo, só que é um contrato totalmente diferenciado, né, porque ele aluga os espaços, são cabines, então aí já envolve as tratativas em relação a turismo, etc. Então existe cláusulas diferenciadas para esse tipo de afretamento. Esse afretamento que eu vou mencionar agora, né, esse é muito bom, né? As agências marítimas gostam quando cai um navio desse no colo deles. Inclusive a MTZ também é agência marítima. Estou aguardando um Trump cair para a gente. Então são contratos cujas cargas ocupam grande parte do navio, dedicando praticamente a carga a ser transportada. Então são navios que não são... vamos mencionar aqui. Pessoal, vocês quiserem podem fazer seus comentários, questionar, fiquem à vontade aqui, é um espaço totalmente aberto para que a gente possa debater e conversar. A ideia do Conversando sobre Portos é justamente essa, né? Que a gente não tenha só um lado participando, mas que todos possam participar. Quem não estiver assistindo ao vivo, assistindo essa transmissão aqui agora, gravada, também participem. Então, no caso que eu mencionei aqui agora, dos navios Trump, são navios que são contratados com determinado tipo de carga, geralmente é uma viagem apenas, para um determinado tipo de carga bem específico. Então esse navio pode ser fretado totalmente, como também parcialmente. Então são navios que eles têm uma rota, eles são liners, vamos dizer, tem uma linha de transporte, porém ele nem sempre tem uma regularidade, ou seja, nem sempre navios que operam na costa leste da América do Sul, eles nunca vão escalar, nunca vão ter carga sempre para aquele mesmo porto. Então, muitas vezes eles chegam no porto com cargas Trump para que possa realmente dar continuidade à sua navegação e buscar mais cargas e mais cargas e mais cargas. Isso aí é um trabalho. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui também um exemplo. Deixa eu passar aqui. Pronto, os graneleiros, os petroleiros, as cargas de projeto, principalmente as cargas de projeto. No caso de graneleiros e petroleiros, existem uma variação, até porque dentro vamos dizer, das movimentações no Brasil, existe um outro tipo de contrato que a gente vai mencionar mais à frente. Mas eles também se enquadram dentro das embarcações Trump. Falei Trump. Não é o Donald, não. Não é o Donald, não. Falei Trump. Aí a gente tem aqui o contrato VCP, ou seja, o Voyage Charter Party.
Vamos dar continuidade aqui a esse tipo de contrato. Então, são contratos, né, para uma única viagem, com origem, destinos e datas já definidas, né? O fretador fica responsável. O interessante é vocês observarem, né, esse ponto que o fretador fica responsável por todos os custos como combustível, tripulação, mantimento e seguro. A gente vai entrar depois nessa parte, né, mencionando alguns detalhes, né, do afretador e do fretador, a responsabilidade, mas no caso desse contrato, né, desse tipo de contrato, o fretador fica responsável por todos os custos, como combustível, tripulação, mantimento, seguro, ou seja, a responsabilidade é só o transporte da carga, né? Então o restante é tudo por conta dele. Então, tripulação, abastecimento, a questão do seguro, transporte da carga, passa a ser por conta do fretador, ou seja, do dono da embarcação, né, por esse contrato VCP. Um contrato que a gente escuta bastante falar, principalmente quem trabalha com... Vou abrir aqui. Com carga a granel. É o COA, né? O Contract of Freightman. Deixa eu ver aqui. Que significa simplesmente, né, o contrato para carregamentos sucessivos e repetidos. Um VCP, porém, negociadas para repetidas viagens, onde o fretador providencia um transporte capaz de atender ao contrato na ocasião da nomeação da carga. Isso acontece muito aí também. Tem muitas cargas que saem aí do Espírito Santo, né? Tem lá de São Luís também, de Itaqui, a parte do minério. Acredito que seja os contratos, nesse caso, né, os contratos COA, né, Contract of Freightman, que é utilizado nas modalidades das cargas movimentadas aí no porto de vocês, aí Espírito Santo, lá em Manaus também, lá em Belém, tem alguns tipos de cargas que são viagens constantes, então são viagens repetidas, como está sendo mencionado. Estava conversando há pouco, né, com a Betânia, a gente estava conversando sobre aquele termo de afretamento, né? Eu quero dar uma boa noite aqui ao Rodolfo. Rodolfo, a gente precisa conversar, Rodolfo. Seja bem-vindo aqui. Curta a gente aqui também no Jornal Portuário. Seja bem-vindo aqui, o Rodolfo Benevides, aí, que trabalha aí na Oceanos. Muito obrigado aí pelo seu prestígio. Então, a gente estava falando sobre esse contrato. Deixa eu só, porque os slides estão fugindo aqui nesse... Eu fiz alguns ajustes aqui para não cair a transmissão. Acabei travando os slides. Então, existem alguns contratos, né, de afretamento mais simplificado, né, e ele lembra muito um formulário que eu tinha conversado há pouco com a Betânia, que ela tinha feito um questionamento, né, offline aqui para a gente. Mas vamos lá, mais um contrato aqui é o Time Charter Party. Isso aí é bastante usado também. Tipo de contrato, é um contrato interessante, né? Porque o fretador, ou seja, o dono da embarcação, disponibiliza a embarcação durante certo período de tempo, mantendo o seguro, mantimentos e tripulação em ordem. Agora, se a embarcação, vamos voltar aqui, eu tenho que voltar para vocês aqui para ver se aumenta a audiência. Cadê eu? Então, o afretador, ou seja, quem está afretando, né, quem está contratando aquela embarcação, né, ele se responsabiliza do abastecimento e os custos e despesas portuárias, ou seja, o dono da embarcação, a tripulação é minha, eu mato a fome dos meus tripulantes, entendeu? Todas as condições de trabalho, né, porém, eu não quero me responsabilizar pelo abastecimento, você é que vai abastecer. Então você vai ter que fazer os seus cálculos na hora de contratar a sua carga, de carregar o seu navio, contratar o seu navio. Se você usar pela modalidade aqui de contrato TCP, então o afretador, né, que é você que está contratando, além dos abastecimentos, vocês têm que entender que, dependendo da carga, de onde você está vindo com essa carga, né, você tem que pensar numa autonomia de viagem, né, para que você não tenha custos extras de atracação caso esse navio não possa abastecer num outro porto, numa outra localidade em fundeio. Então é importante
também visualizar tudo. Quando a gente visualiza a questão do contrato de afretamento, você tem que visualizar, eu vou comentar isso agora quando a gente finalizar aqui a nossa transmissão, um pouco antes aí de finalizar, tá chegando aqui algumas mensagens, para que a gente possa passar para vocês um pouquinho da criticidade, né, que é afretar um navio, de todos os cuidados que deve ter. Então tem que ser muito bem pensado. Hoje as empresas estão bem mais preparadas, né? Tem diversos profissionais, né, voltadas para o Comex aí, e com contratos de afretamento também. A sua planilha, né, o seu programa funciona bem, mas mesmo assim existem pontos que eu vou falar mais à frente aí. Vou abrir um pouquinho assim, né, um pouco da experiência devido em algumas operações em que eu tive navios afretados direto, e aí a gente tem que às vezes aprender um pouquinho, né, e é na prática que a gente faz o negócio andar. Dando continuidade aos tipos de contratos, né? Então vamos aqui, né? A Betânia fez um comentário logo mais cedo. Eu quero dar uma boa noite ao Nailton também, que está aqui acompanhando a gente diretamente de Miami. Olha aí, a gente 4 cantos do mundo. Parabéns aí ao Jornal Portuário, alcançando cada vez mais espaço aí em vários locais do mundo, né? Austrália, né? Vamos lá, Miami com o Nailton. Hello, Nailton, seja bem-vindo aí, meu amigo. Então tem o Barry Boat Charter Party. A Betânia comentou há pouco aí, né, que seria, né, o afretamento a casco nu. Esse afretamento aí você se torna dono de tudo, né? Contrato de aluguel por períodos longos, né? Vamos pensar aí em 5, 7, 8 anos de afretamento, onde toda a gestão náutica e comercial fica por conta do afretador. Este recebe o navio e será responsável de prover tripulação, mantimento, abastecimento, seguros, etc. Deixa eu voltar aqui para vocês. Oi, transmissão. Vou voltar aqui para vocês para ver se dá audiência. Obrigado, Nailton. Tamo junto. Inclusive, Nailton, só pedindo licença aqui, a minha audiência aqui. Nailton, a gente precisa conversar aí. Eu estou com um assunto aí em pauta que de repente a gente pode fazer junto aí, você comigo, eu aqui no Brasil, você aí em Miami, a gente fazer uma live compartilhada, viu? Depois a gente conversa aí lá pelos bastidores, né? Vamos falar bem assim. Então, pessoal, o Barry Boat, né? Vamos lá, deixa eu voltar aqui só para poder me ajudar aqui no raciocínio. Contrato de aluguel por períodos longos de contrato, onde toda a gestão náutica e comercial fica por conta do afretador, ou seja, o dono do navio está lá, o naviozinho parado, ele conseguiu alugar o navio dele, porque hoje em dia, pessoal, tá difícil. O mercado tá difícil, tem navio batendo em navio, não falando de acidente, mas falando assim, a concorrência, né? Existe muita oferta de navio para pouca carga, está acontecendo muito, isso não é só questão Brasil, é questão mundo. Então as pessoas estão diversificando, estão tentando mudar um pouco, né, a forma de trabalho, os armadores estão reinventando, né, as suas atividades. Então, o afretador, né, eu estou alugando a embarcação para determinado armador, né, e esse navio eu sou responsável por prover tudo. Então ou eu contrato diretamente aquela tripulação, ou eu contrato uma empresa que existe, empresas no mundo, principalmente ali na região da Ásia, do Oriente, que fornece mão de obra, né, fornece o comandante, né, o imediato. De repente você pode contratar parcialmente, né, aquela tripulação. São questões aí que fica a seu critério, né? Como também você vai ter que prover o abastecimento, né, os mantimentos a bordo, toda a manutenção da embarcação, qualquer tipo de avaria, fica a sua responsabilidade, né, de arcar seguro, etc. E aí, né, concluindo, né, não vou nem colocar essa parte aqui, que eu coloquei aqui um slide aqui do concluindo, eu acho que não vai caber agora nesse momento. Então, a gente entra nesse ponto aqui, que a gente mencionou do Barry Boat, né? Então, entra na questão da sublocação. A sublocação é permitida nessa modalidade, porém, as obrigações do contrato original não sofrem alterações. Então, é importante vocês entenderem isso, né? Eu contrato a embarcação, faço a contratação daquela embarcação, casco nu, a embarcação é minha. Eu passo a ser um armador também. Aquilo que eu falei logo no início da nossa transmissão. Vocês estão lembrados?
falei no início da transmissão, vou ver se eu consigo voltar aqui ao slide. Vou só voltar aqui para vocês, para poder reacender aqui a nossa... Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui, pessoal. Eu tenho que esconder esse aqui, esconder esse aqui, esconder esse aqui. Só um instantinho, pessoal. Não. Eu mencionei logo no início. Acho que é essa aqui agora. Esse aqui, que é o do Fernandes, né, da edição de Fernandes de 2007, que eu mencionei que no final da nossa transmissão a gente vai estar lá com o crédito, né, do Fernandes, né, que o afretamento é um contrato por meio de qual o afretador cede ao afretador por um certo período direito sobre o emprego da embarcação, podendo transferir ou não a sua posse. Só voltar aqui na outra parte. Entendeu, pessoal? O que a gente fala da sublocação, que é permitida na modalidade bareboat, né? Ou até em outras, né? Até em outras é possível, né? Só que não chega a ser talvez rentável, interessante correr esse risco. Mas aí você passa a ser, né, também um armador. E hoje existem grandes empresas, vários grupos que são armadores, mas não têm navio, né? Então eles afretam e passam a ser, né, o proprietário para aquele contrato, para aquela viagem, para aquele projeto, ser dono daquela embarcação. Eu espero ter sido claro para vocês. Em relação a esse ponto aí de afretamento, e a gente vai conversar um pouquinho mais ainda, porque eu tenho mais um slide aqui para passar para vocês aqui, sublocação, que eu vou entrar também na estatística aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de 2017, mas aí mantendo esse debate aí do que a gente estava falando, né, obrigado ao Jornal Portuário aí tá compartilhando aí, fazendo aí a nossa transmissão está lá na página também, no site do Jornal Portuário, né, a nossa transmissão. Então, há uma breve diferença entre o armador proprietário e o armador, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Apesar dessas figuras se confundirem, são distintas pela responsabilidade civil. O proprietário, dono do navio por registros dos órgãos competentes, e o armador é aquele quem arma o navio, podendo ser a mesma figura, ou seja, talvez não fique claro assim, vocês entenderem de imediato, né? Mas de repente o próprio armador ele pode também ser, né, a mesma figura no caso, né, do afretador do navio, quando existe aqueles outros tipos de contrato mais específico. Não exige nenhum estudo muito profundo, mas é questão de entendimento, é uma questão de vivência também. Muita coisa na nossa área, né, na área de logística, na logística em geral, ela na teoria ela tem um sentido que você, quando vai para a prática, né, você vê que tem mais além do que aquilo ali acontece. Até porque essa dinâmica, né, se torna mágico, né, a nossa área. Acho que até porque quando entra no sangue a gente não consegue sair dessa dinâmica. Essa dinâmica vivida, né? Eu não vou falar de novo que eu já tentei sair, porque toda vez eu repito isso. Então vamos lá para a estatística, pessoal. Vamos mostrar aqui um pouquinho de estatística para vocês, só para vocês terem uma ideia como é que funcionou em 2017 aqui no Brasil, né, a questão dos afretamentos. Deixa eu só buscar aqui o slide certo aqui para não passar o slide errado para vocês. Pessoal que está acompanhando no celular, né, se vocês puderem acompanhar naquele modo que a Globo manda fazer o Brasil que você quer, né, aquele negócio, né, acho que vocês visualizam melhor, né, esse slide aqui. Que ele mostra que a evolução da quantidade de embarcações estrangeiras afretadas, né, ou seja, a gente tem aqui no início, aqui, quem não estiver vendo bem, né, no início aqui no cantinho da página, aqui à esquerda aqui da sua tela, temos aqui 2002, tínhamos 16 embarcações estrangeiras afretadas no Brasil.
E isso aí houve uma oscilação, né, até 2012. 2012 houve uma oscilação que chegou a ter 58 em 2003 e caiu para 9 em 2009. E vocês podem ver aqui pelo gráfico. Eu não consigo interagir, nesse momento eu não consigo interagir aqui com um sinalzinho aqui, com o mouse, qualquer coisa, mas em 2012 ele volta a 9 embarcações afretadas, ou seja, em todo o Brasil apenas 9 embarcações estrangeiras afretadas. O Brasil começou a ter aquele boom. Vejam quanto cresceu a partir de 2012. Então, entre 2012 e 2013, saiu de 9 para 151 embarcações afretadas. Chegando ao máximo no ano de 2014. Vamos lembrar que isso foi aquele período em que o Brasil teve um boom muito grande, de obras, de construção, de refinarias e etc. e tal, em que muitas obras no Brasil, claro, você tem mais navios na costa, mais cargas chegando. Então o volume que tínhamos aqui, onde a gente operava muito aqui em Suape, realmente era navios aí que a gente parava assim, olhava assim, meu Deus do céu, como é que tanto navio, como é que a gente consegue dar conta, em um porto razoavelmente pequeno, mas a gente conseguia atender bem. E aí, 2014 para 2015, que veio todo o processo da Lava Jato, todo aquele escândalo. Então houve uma queda de 108. Hoje, em 2017, finalizou com 104 embarcações afetadas, estrangeiras afetadas aqui no Brasil. Deixa eu só ver aqui o próximo slide aqui para vocês, pessoal. Eu tenho mais um dado aqui. É só eu conseguir enxergar por tipo de embarcação. Veja que é interessante, até para que a gente tenha uma ideia do que seja toda essa movimentação. Então a gente tem aqui por tipo de embarcação afetadas em 2017. Então 91%, ou seja, 95 embarcações das 104 em águas brasileiras, embarcações estrangeiras, 91%, navio tanque, 8% catamarã e 1% barcaça. Vocês podem ver como é que está a situação, pessoal? Então deixa eu voltar aqui só para o estúdio aqui, para que a gente possa, eu não perca aqui o compartilhamento com vocês. Então, pessoal, para vocês terem a ideia de como a queda que teve e o que movimenta, o que exige realmente. Daqui a pouco, finalizando aqui, eu vou dar uma lida aqui nas mensagens. A quantidade de navios tanques que temos afretados aqui na nossa costa, em 2017, que operaram 95 embarcações. A gente chegou a ter no total de 309, se eu não me engano, em 2012 ou foi 2014. Quando começou a cair, que veio toda a crise, parece que o 7-1 foi um marco, Deixa eu só ler aqui algumas mensagens antes de a gente dar continuidade. São 21 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Quero agradecer cada um de vocês aí que um tempinho aqui para prestigiar a nossa transmissão. Eu só fugi um pouquinho aqui do questionamento aqui do deixa eu só voltar aqui ao nome dele aqui, Will Matheus, que ele perguntou sobre os blockchains, Deixa eu ver aqui. Estou acompanhando aqui para... Como existe um delay na minha transmissão, pessoal, aí muitas vezes tem um delay aí a pergunta do Will Matheus, e esse delay aí às vezes atrapalha um pouco aqui a chegada da informação para vocês. Minha primeira pergunta é a seguinte: qual a importância do blockchains? Blockchains
só para a gente analisar, né? Não sei se ele está mencionando o sistema de segurança, né, que grandes empresas de tecnologia estão implantando, né, para a transmissão de dados, né? Não sei se tem relacionado a isso, eu não entendi bem, por isso que eu fiquei meio travado, viu, Will? Mas eu posso avaliar bem você não vai ficar sem sua resposta, você pode ter certeza disso. Eu vou pegar mais detalhes e entender melhor, porque realmente essa parte aí, eu tinha visto alguma coisa, lido algo sobre isso, mas eu prefiro responder depois, aqui dentro mesmo, na nossa transmissão. Na nossa transmissão, eu entro fazendo comentário entre hoje e amanhã, a gente está te respondendo aí, viu, Will? Não vai ficar sem resposta, não. Deixa eu só ver aqui se tem mais algum questionamento aqui. Contrato de afetamento a casco nu, foi aquela questão da Betânia. Pessoal, eu vou só fazer passar um pouquinho da experiência, né, dessa questão de afetamento, o cuidado que se deve ter. Antes disso, eu vou dar uma lida aqui. GECOM, que a Iris comentou aqui, eu não entendi bem, né? O Benevides, o Rodolfo também está aqui com a gente, já falei com ele. Gênero do contrato de afetamento casco nu, contrato de afetamento por tempo. Não, isso aí vai depender do termo, entendeu? O casco nu você está pegando o navio para você, e a partir daí você faz o que você quiser com o navio, entendeu, Betânia? Você pode afetar para outro tipo de carga, outro cliente, né? Você passa a ser o armador. O Adilson está comentando aqui, achei que os navios graneleiros figurassem mais na estatística. Então, Adilson, a gente pode considerar os navios tanques também, né, como navios graneleiros, né, navios de granéis líquidos, né? Mas eu entendi mais ou menos o seu questionamento, né, em relação aos graneleiros, porque a gente recebe, né, muita carga granel, né, só que são para viagem, né? Não existe aquela questão na questão da estatística. Deixa eu ver como é que eu posso mencionar isso para você, Adilson, ou mais quem tiver com dúvida, a questão dos graneleiros. Eu fico com duas telas aqui, por isso que eu fico olhando para um lado e para o outro, viu, pessoal? Não estranhe, não. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, como é que eu posso mencionar isso para vocês? Agora, com sinceridade, eu não sei como é que eu posso deixar claro isso, entendeu, Adilson? Eu sei que você está mencionando os granéis sólidos. Por exemplo, a gente tem um exemplo lá em Itaqui, né? Vocês têm os maiores navios de granéis que atracam no porto de Itaqui, né, para carregamento de minério. Existe a questão das cimenteiras, né, que trazem cargas, né, das usinas que trazem cargas granéis também para poder abastecer, né. Existe a questão dos fertilizantes, né, só que são contratos de afretamento, né. Eu acredito que a confusão que está desse termo, porque essa estatística eu estou passando para vocês, inclusive aqui nos créditos a gente vai estar mencionando, foi tirada da ANTAC. A ANTAC, ele pega isso aí, né, e ele tem isso como referência navio tanque, né. Eu acho que o seu questionamento vale um estudo mais, entendeu, Adilson? Talvez a estatística, eu não acredito que esteja errada a estatística da ANTAC, né, mas a questão do tipo de afretamento que está sendo mencionado aqui na ANTAC, agora caiu a ficha, né? São embarcações que são afretadas com viagens regulares dentro do Brasil. Então, por isso que ele menciona o tanque, o navio tanque, entendeu, Adilson? Essa agora eu fiquei meio travado aqui, e a gente às vezes está aqui, estou conversando com vocês, chega uma mensagem aqui, outra mensagem ali, e a gente trava um pouquinho, né? Vamos puxar o raciocínio, por isso que é bom a gente ter esse debate, é importante esse questionamento de vocês, que faz a gente melhorar também o nosso raciocínio. Então, nessa estatística, né, voltando, né, que eu coletei essa estatística aqui dentro do site lá cadê? Deixa eu só voltar aqui essa estatística anterior, né, no site lá da ANTAC. Então, são embarcações afretadas no Brasil, ou seja, em atuação em águas brasileiras. Elas são afretadas e recebem a bandeira, né, brasileira para fazer a movimentação. Então, é nesse sentido
Exatamente, Rodolfo. Olha aí, é importante essa participação de todos, né? O Rodolfo agora acabou já clareando mais ainda o ambiente. Realmente, os navios graneleiros, né? Os de carga de granel, ele tem uma influência das trades, né? Eles têm uma participação das trades, das suas negociações. Isso, né, Rodolfo, quando não é fechado diretamente por um broker, né? Porque muitas vezes a trade não participa, mas existe a questão dos brokers. Mas no caso dos graneleiros que está sendo mencionado na ANTAQ, são graneleiros em atuação no Brasil, né? Eles recebem a bandeira para atuar no Brasil, fazer movimentações de cabotagem, né? Sendo que isso aí seria um outro tema, um outro assunto bem mais complexo, né? Do que é necessário as embarcações para atuarem no Brasil, serem afetadas para atuar no Brasil. Entre eles ter, claro, né, um percentual de tripulação brasileira, até para atender a legislação do Ministério do Trabalho. E a água para aguentar a garganta, pessoal. E olha, amanhã tem mais, viu? Amanhã tem Conversando sobre Portos na MTZ Inteligência Portuária, lá na página do Facebook da MTZ Inteligência Portuária. Amanhã o nosso tema vamos falar sobre acidentes marítimos, né? A gente jogou uma enquete lá também e o pessoal escolheu acidentes marítimos. Eu fiz ali um relato lá para a gente vai debater bastante lá sobre o tema. Deixa eu ver aqui. O Rodolfo está reforçando aqui que normalmente existe mais de um cliente na compra ou afretamento do navio, com certeza, até porque ele sai de um porto e vem para outro, né, Rodolfo? Sai de um porto, vai para outro, então tem várias pessoas envolvidas aí, a gente já viveu bastante nessa parte. Então aquilo que a gente comentou logo um pouquinho antes, né, eu queria passar um pouco, né, dessa vivência, né, com a operação portuária e ter navios afretados, né, e ter todo o cuidado, né? O cuidado não é simplesmente de escolher o termo mais bonito para afretar. A gente tem que analisar os riscos, né, envolvidos, não só na operação, até porque quando você afreta um navio, você tem, né, as obrigações, né, de arcar com... O Rodolfo está completando aí. Beleza, Rodolfo? Vai completando aí. Agora eu vou tentar manter o meu raciocínio aqui. Então, o contrato de afretamento, pessoal, é muito interessante a gente ter um certo cuidado, né, na hora que vocês estiverem participando de algum projeto, no momento que vocês estiverem ligados, né, a alguma operação em que você está envolvido indiretamente, mas é importante prestar atenção, porque a partir do momento que você contrata uma embarcação, tudo bem, quando você fica com a responsabilidade de ser o armador, você vai assumir teus riscos, teus custos, né? Mas quando você tem um contrato mais acima e você tem uma viagem, vamos dizer, eu vou pegar uma carga na China, vamos dizer, uma carga granel na China, vamos citar um exemplo bom aqui de carga, uma carga ótima de se trabalhar, chamada escória. Quem conhece a escória, levanta o dedo. Aí eu não vou poder ver quem levantou o dedo, né? Vai dar um ok. Quem conhece a história, dá uma curtida aí agora. A escória, né, é um lixo, né, é o resto do minério, né, da queima, né, do ferro, né, e esse produto, né, ele é usado, né, na mistura para a produção do cimento, né, ele usa o clinker, né, é o gesso, é a escória, é o clinker, né, é outro produto que eu não lembro agora. Então vamos citar um exemplo que eu comprei a escória, vamos lá, na China. Primeiro ponto, quando eu fecho o meu contrato de afretamento, quando eu fecho o meu contrato, o meu charter party, né, a minha carta de partida, o que acontece? O valor do meu afretamento, o valor do frete do navio, os riscos que eu vou ter do navio, vai tudo depender de uma prancha trabalhada, tanto na origem como no destino. Então, muitas vezes, né, o profissional, né, o cliente, ou até a própria trade, né, como mencionou aqui o Rodolfo, né, eu quero reforçar aqui os parabéns do Jornal Portuário, aqui para o Rodolfo também. Muitas vezes eles diminuem o frete
querendo passar mais tempo, né, ou seja, trabalhando a prancha de embarque ou de descarga. Se eu consigo fazer uma operação de 5 mil, muitas vezes ele contrata uma prancha lá embaixo, até para que possa, né, ter um ganho, né, nesse trabalho, nesse frete. Mas esse é um outro ponto, é uma outra história que aí a gente vai ter que debater bastante em relação a isso, porque são vários pontos de vista relacionados a isso. Então, é uma questão estrategicamente comercial. Então, é importante você ter a certeza de que quando você faz o fretamento na embarcação, vai pegar a sua carga, quanto tempo você vai levar para embarcar essa carga? O seu navio, ele vai chegar e vai atracar de imediato? O seu tempo conta quando ele chega? O seu tempo conta quando ele atraca? Então, tem várias questões, né, de se analisar. Outra coisa, o transit time do navio. Tudo bem, quando o navio está navegando, então o tempo para porque não está dentro do processo, porque você contrata o embarque e contrata a descarga. Depende também do tipo de contrato. Então, você vai descarregar. Quando vai descarregar, você vai cumprir a tua prancha. O que seria a tua prancha? Eu preciso fazer tantas 1000 toneladas por dia. Eu consigo fazer essa prancha? Se eu não fizer... Então, existe todo um controle, né, de tempo. Né? Existe um diário de bordo do navio. Durante a operação, existe todo um apontamento. A operação parou, a operação não parou. Foi o guindaste que quebrou, foi que faltou um caminhão. Então... quero dar uma boa noite aqui, deu um alôzinho aqui a Farid Alauso, né? Seja bem-vinda, Farid. Está falando de onde aí? Só dá um feedback para a gente aí de onde você está acompanhando aqui a nossa transmissão dentro do Jornal Portuário. Então, para a gente conversar, debater, discutir um assunto, assim, ele é um pouco complexo, até porque exige, né, que muitas vezes você que está contratando, né, o seu navio, você também tem que ter atenção no seu operador portuário, na sua transportadora. Você tem que estudar toda a logística, porque alguém, eu posso até mencionar aqui, né, um detalhe, né, navio parado alguém está pagando, navio foi feito para navegar, ele foi construído para navegar, não para ficar parado. Então, navio parado alguém está pagando, alguém está assumindo essa responsabilidade. Com muitas tratativas comerciais, elas não são abertas, né, para quem está envolvido, né? Olha aí, o pessoal de Manaus aqui chegando também, a Farid lá de Manaus. Seja bem-vinda, Farid. Conto aí com o apoio de vocês aí para divulgar a nossa transmissão aqui no Jornal Portuário. E amanhã, não perca, vai lá conversando sobre portos lá na MTZ Inteligência Portuária. Então é importante ter uma visão bem mais ampla. Então a responsabilidade até da própria trade, né, Rodolfo? Da própria trade, do próprio broker, daquela pessoa responsável em contratar o navio, saber que tipo de carga está sendo trabalhada. É claro que já existe um histórico, né? Hoje em dia, muitos portos eles estão numa situação bem mais avançada na movimentação de carga, em que ajuda, né, a baratear, né, a operação. E esse é o caminho que todos nós traçamos hoje em dia dentro da logística, né? A nossa empresa também busca isso. Estou vendo aqui só o comentário do Rodolfo, pessoal. Então, pessoal, a ideia é que a gente tenha essa visão de que, vamos supor, o transporte rodoviário, né? Quem já pôde acompanhar algumas propostas de transporte rodoviário, né, a gente já vai com 1 hora e 11 minutos de transmissão. Já a gente está terminando, pessoal. Fica só um pouquinho, já a gente está terminando. Não fiquem cansados, não. Se quiserem interagir mais, eu estou aqui à disposição, viu? Muitas vezes eles vendem, né, o frete livre de carga e descarga, não é responsabilidade da transportadora. Ou seja, muitas vezes eles fazem na proposta eles dão 6 horas de free time, ou seja, o caminhão chega para descarregar e eles precisam descarregar dentro de 6 horas. Se passou daquelas 6 horas, ele começa a cobrar hora adicional. Né? Para quem trabalha na navegação, quem conhece os termos, os navios começam a cobrar demurge a partir do momento que inicia a contagem e você não consegue atender aquela prancha. Claro que existem algumas especificações, algumas situações
em que vocês possam avaliar dentro de um cenário de quem é a responsabilidade, né? Ou faltou caminhão, ou o guindaste quebrou, se o guindaste foi de bordo, de quem é a responsabilidade, se o guindaste foi de terra, de quem é a responsabilidade. Exatamente, Rodolfo. Rodolfo está me ajudando bastante aí. Vou lhe contratar, viu, Rodolfo? Muito boa a sua participação. Então, é importante ter, como o Rodolfo mencionou, né, são situações que a gente precisa detalhar, porque conforme a gente vai puxando um fio, vai surgindo outro, e a gente vai mais ou menos nessa linha de raciocínio. Então, o contrato de afretamento tem que ser bem analisado. Para cada tipo de carga, existe um contrato específico, um contrato estratégico. Cabe, claro, ao comercial, à trade, às pessoas envolvidas nessa contratação, saber, né, usar, né, da melhor forma o contrato e fazer com que isso, né, venha a ser benéfico, né, para ambas as partes que estão envolvidas. É horrível você ter que estar pagando multa sobre estadia de navio, até porque, vamos tirar como exemplo, né, os navios de carga de menor porte, navios de carga geral, por exemplo, eles estão em torno de, não sei se ainda está nessa faixa, mas eu creio que em torno de 12 mil a 15 mil dólares a diária de um navio desse. Enquanto os navios de granéis, de grande porte, eles podem variar de 25 a 30 mil, né, a diária de um navio. Então vocês imaginem, né, a quantidade de hora parada. Se você tiver 24 horas parada, você está com 30 mil dólares aí de prejuízo no bolso da tua operação, que você não está contando por uma ineficiência operacional. Porque a navegação é uma história. Você sabe que o navio ele tem um tempo da partida. Por exemplo, você pega uma carga na China, o transit time, né, o tempo de viagem de um navio da China para o Brasil, varia em torno de 30 a 35, chegando até 40 dias, dependendo da época, né? Questões de mau tempo, que podem interferir bastante no tempo de viagem do navio, mas essa variação aí entre 30 a 40 dias, um tempo de viagem, uma embarcação dessa, a parada geralmente é uma só para abastecimento, se ele não tiver autonomia para chegar no porto de destino. Mas o que acontece deixa eu só ver aqui, tem um comentário do Rodolfo aqui que me chamou a atenção. O graneleiro normalmente é fechado para vários clientes e dividir a responsabilidade para muitos não se aplica, e por isso é repassado o afretamento para a trade. Exato, Rodolfo. Existem alguns casos, viu, Rodolfo, em que eu cheguei a trabalhar que o afretamento foi feito direto, né? O afretamento era feito direto. O meu ex-diretor, você conheceu, o Alexandre, né? Ele afretava diretamente os navios, né? E era viagem time charter, para as cargas dele. Por isso a gente conseguiu trabalhar bastante. Eu tinha que fazer a operação rodar até para que meu diretor não tivesse prejuízo no fechamento da carga dele, lá na movimentação da carga dele. E só que existe também nessas condições aí de vários estar envolvido, até porque, se for um determinado tipo de carga, a trade consegue dividir muito bem isso aí, porque ela está, com mais informações, debaixo do braço. Então, pessoal, são 22 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Eu quero agradecer aqui a participação de cada um de vocês, nem que tenha sido um minutinho, só um clique, mas que viu que a gente está aqui fazendo acontecer, e esse é a nossa palavra-chave na MTZ. A MTZ faz acontecer, e a gente tem provas de que fazemos acontecer, e a gente quer fazer acontecer cada vez mais, e agora mais ainda aqui junto com o Jornal Portuário, que diariamente atualizam vocês de notícias, não deixa faltar nada. É incrível. A gente tem um grupo lá do Conversando sobre Portos, viu, pessoal? Vocês que estiverem interessados, tem um grupo lá. Vou pedir para a Betânia colocar o link aqui, viu, Betânia? Coloca o link aqui do Conversando sobre Portos aqui nas mensagens, para que o pessoal que estiver interessado acesse lá o link, preenche rapidinho o formulário, para que a gente possa cadastrar vocês lá. E também tem o grupo lá do WhatsApp do Jornal Portuário também, que a gente faz parte. Gente, é só profissionais de alto nível, as trocas de mensagens são de alto nível, são totalmente
instrutivas, entendeu? Informações construtivas, principalmente durante a semana, né, que a gente tem aquela flexibilidade mais profissional, né, então as informações são trocadas, fatos são trocados, aquele acidente que houve em Santos há 15 dias atrás, praticamente, 2 semanas, né, que o navio acabou batendo lá nas balsas, tudo, então houve uma interação muito grande dos envolvidos, então a gente chegou muito próximo das informações, né, até mesmo, né, de uma boa análise em relação a isso, a questão da crítica, né, claro que não são os peritos no assunto, né, boa noite, Adilson, não são os peritos no assunto, mas é importante, né, a gente pelo menos ter uma crítica, né, do que seja isso, e a gente vai voltar mais ou menos um pouquinho nesse assunto, né, amanhã, no Conversando sobre Portos, na página da MTZ Inteligência Portuária. Conto com vocês lá, eu quero dar um muito obrigado a cada um de vocês, e até a próxima, pessoal. Boa noite, foi muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez aqui, com o Conversando sobre Portos, no Jornal Portuário. Um abraço a todos. Pessoal do Jornal Portuário, muito obrigado aí, foi um prazer aí, mais uma vez, estar com vocês essa noite aqui, fazendo a nossa transmissão. Um forte abraço a todos, pessoal, e uma ótima quinta-feira para vocês. Tchau, tchau. Valeu!